controlar a ansiedade. E deve ser uma das coisas que mais fazes tu, certo? Pessoalmente, sim, principalmente pessoalmente. Exato, também. Não, mas repara assim, eu não sou um gajo bem resolvido, eu tenho as minhas cenas. E a questão da ansiedade, o controle da ansiedade está sempre presente, não é? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Finos Imperiais. Hoje, mais uma vez, no coração da cidade do Porto, na Golden Drake Beer House Porto, o nosso main sponsor, quem nos dá toda a parafernália, cervejas e também o espaço onde gravamos o nosso episódio. Não é isso? É verdade, e hoje estamos aqui num episódio ainda cheio de Natal, todo natalício, todo cheio de renas e bolinhas e caraças, e ficámos muito contentes aqui. Pronto, fica aqui é o sol. Fica aí um desejo de Feliz Natal aí para vocês. O que é que nós vamos beber hoje? É importante e é engraçado porque também tem a ver com o Natal, não é? É verdade. Nós hoje temos mais uma das novidades da Golden Drake Beer House durante este mês e temos uma UG cujo nome é Fuck the Christmas Trees on Fire. É uma cerveja de Natal, sempre inovadora pela parte da UG, é uma oatmeal stout feita com aveia, à qual se adiciona uma casca de laranja que lhe dá um ligeiro amargor e café jamaicano. É de cor preta intensa, é uma cerveja sedosa e suave, embora seja apreciada pelo seu alto teor alcoólico e tem uma leve doçura, que não é tão presente como as stouts normais que nós estamos habituados. Não é mesmo? Não é mesmo. É uma stout mais hipada. Exatamente. Uma stout hipada. Uma stout um bocadinho menos enjoativa. Eu gosto das enjoativas. Meus amigos, não bebam IPAs, faz-vos mal. O nosso convidado de hoje tem mais papéis na sua vida que uma verdadeira matriosca. Quem não sabe o que é uma matriosca, no Google it. Ele é professor de filosofia, terapeuta holístico, formador, agricultor, criador de cabras e galinhas e ainda consegue arranjar tempo para se entreter com crochê, tricô e fazer belos uns fermentados. É alguém que nos ajuda a refletir sobre nós próprios e a nossa existência e também, quem sabe, até ajudar a sentir mais conectados connosco próprios. Daniel, começamos contigo com a seguinte pergunta. Achas que o desconhecido é mais interessante que o conhecido? Olá, Daniel. Eu só gostava de saber o que é que estava por trás das vossas cabeças quando fizeram essa questão. Porquê? Porque isto é um professor... Eu respondo. Ok. Mas agora gostava de saber o processo mental por trás disso. Porque eu acho que fui eu que fiz a pergunta e eu acho que é interessante esta questão da filosofia, o que é que ela nos traz, porque é um pensamento quase de muita coisa desconhecida, que eu acho que é uma tentativa de uma interpretação do desconhecido. Claro. E até porque o ser humano é tentar perceber o que é o desconhecido. Que é engraçado porque estavas a falar dessa questão e eu disse assim, faz-me lembrar o texto que eu dei para aí há 2 semanas atrás, que a pergunta de desenvolvimento eram 2 linhas, tinha um texto e partiu um bocadinho disso, que é uma pessoa quando está habituada ao mesmo lugar, habitua-se a não examinar as coisas, não é? Estão por adquiridas, por assim dizer. E a pergunta é mesmo isso, pegando nesse texto da naturalidade com que nós tornamos as coisas rotineiras, qual a importância da filosofia no meio disto tudo, não é? Então, claro, uma pessoa quando se habitua a conhecer uma cidade, não é? A cidade passamos por ela, nada extraordinário. Aqui no Porto nós olhamos os turistas todos espantados, olhar para todo lado, a apontar para eles mais alguma coisa, para eles é desconhecido, para nós é conhecido, não é? Portanto, não se consegue ver pelo entusiasmo dos turistas o encantador que é o desconhecido, não é? Porque quando uma pessoa está habituada às coisas e já as conhece, perde um bocadinho essa pica, não é? De conhecer as coisas. Portanto, mas tu achas que é mais interessante o desconhecido ou o conhecido? Ou é um mix dos dois? Eu acho que a pergunta é mesmo nessa vertente que tu falaste, que é porque é aquilo que eu disse antes, nós como nos seres humanos sempre procuraram conhecer o que não é conhecido. Sim. Nós, por exemplo, com a situação espacial,
Nós queremos saber mais, não é porque estamos à procura de alguma coisa, mesmo só pela procura de uma resposta a uma pergunta que não sabemos qual é a pergunta. Em termos pessoais, é assim, se me disseres, eu gosto mais de desconhecer, sou uma pessoa que se aborrece, existe sempre estímulos, certo? E é o mesmo com a história do crochê, tricô, se eu começo a dominar um ponto, se eu começo a dominar assim, uma coisa mais complexa, puxa para lá já, nova coisa, portanto eu sou sempre puxado para o desconhecido. Entusiasmo mais. Mas assim, se me disseres, às vezes sabe-te bem ficar no conhecido, naquilo que não te... Também às vezes me sabe bem, não é? Mas por natureza estou mais tentado a ir para as coisas mais escondidas, mais coisas que não conheço e posso para explorar, porque propriamente ficar naquilo que já sei, não é? Portanto, e acho que a maior parte das pessoas sente-se... Desculpem, é que eu tenho quase certeza que estava a apanhar o plano. Ok, Pronto, ok. e assim ele fica aqui ao meu lado. Das pessoas Fica aqui, desculpa. Não, problema nenhum. Ele fica aí, no teu colinho. Também foi um desafio para por exemplo, neste caso, nunca vinha a um podcast. E foi uma das coisas que eu reagi logo. Não, por amor de Deus, é que eu tenho para falar, não sei, que é tudo estranho. E a altura assim, não, mas é uma experiência, se não fores, nunca vais ter. Portanto, mais uma vez, desconhecido. É o desconhecido, exato. Puxou, não é? Portanto, E o que é que, ou seja, num mar de papéis que tu tens, há aqui um papel e é através daí que eu te conheço e que criamos a correlação, que é como terapeuta holístico. E uma pergunta, ou a primeira pergunta que faço sobre isto, que é o que é isto de ser terapeuta holístico, o que é que isto pode nos trazer, ou como é que nos pode ajudar ou auxiliar a nós, enquanto ser humano. ok. É uma boa pergunta, porque eu não faço a menor ideia do que é, e de certeza que há muita gente que está a ouvir isto aqui. Eu também começo a pensar que eu não sei, mas... Porque é assim, enquanto um gajo sabe o que é ser professor, não é? Exato. Estou habituado a isso, uma pessoa aprende essas coisas. O terapeuta holístico não é que uma pessoa possa fazer curso e já o seja, não é? Não é isso que define um terapeuta holístico, seja lá o que isso for. E como já estou há muitos anos a fazer isto, entrei por várias fases. Pensava que as coisas eram de uma maneira, depois passou para ser outra e para outra, e continua sempre em processo de evolução. Repara, eu digo que sou terapeuta holístico porque tenho que dizer alguma coisa, uma pessoa que trabalha na parte da espiritualidade, na parte das energias, mas já trabalhei de formas muito diferentes ao longo de vários anos. Portanto, estar a dizer o que é, repara, a parte holística é uma coisa que agora já nem se usa muito, é uma palavra que se usava mais há uns anos atrás, mas eu gosto de usar porque é uma perspectiva do todo. É não ver o indivíduo como só uma parte. Por exemplo, um indivíduo que olha que é terapeuta holístico e só olha para a parte espiritual e energética sem entender as preocupações mundanas, materiais, não está a ser holístico, não é? O holístico tem que ver as coisas no sistema, tudo, tem que ser tudo, não é? Então essa visão um bocadinho integradora ajuda-nos, e isso é engraçado que vai bater um bocado com a filosofia, não é? Um indivíduo que tem uma visão da filosofia, uma visão que abrange o real na sua totalidade, não segmentado, não partido. Isso às vezes ajuda um bocado. Eu já fiz esta pergunta a outro professor que esteve aqui, foi uma pessoa que esteve aqui que era astrónomo, não é? Astrónomo e não astrólogo. Exato, astrónomo e não astrólogo. E eu fiz-lhe uma pergunta sobre o ensino, sobre ser professor, que ele é professor de matemática e físico-química. Okay. E eu gostava de fazer uma pergunta sobre a filosofia, porque eu tenho a mesma noção de que a filosofia tem este nível de maturidade que tu precisas ter para gostares de filosofia ou para teres uma... Porque imagina, eu lembro-me que a filosofia para mim era um fardo na escola. Até porque há sempre aquele intuito de decorar alguma coisa, de ter os textos para decorar, de ter coisas que eles disseram para decorar, que eu odeio decorar coisas. Eu gosto de aprender por aprender. E eu acho que a filosofia é uma coisa que vai entrando na tua vida ao longo do tempo. E tu achas disso também? Achas que os miúdos se desapegam muito da filosofia pelo facto da matéria ter de ser dada e depois ao longo dos anos nós vamos aprendendo coisas novas e vamos gostando mais? Pode ser, mas sinceramente o programa da filosofia também não ajuda. Tu começas logo o 10º ano, mas é certo, começas o 10º ano a explicar aos miúdos o que é filosofia, e eu sou sempre da opinião, tu aprendes filosofia fazendo. Exato. Não é estando a ver os livros e definições e o que é uma atitude crítica, o que é uma postura conceitual, uma atitude conceitual. Um indivíduo que está no 10º ano pela primeira vez entra numa disciplina e o primeiro objeto de estudos, os primeiros conteúdos que tem que estudar é a definição da filosofia, o que é aquela coisa esquisita que é a filosofia. Não dá para perceber, não é? Eu acho que devia saltar logo para coisas mais próprias da filosofia, por exemplo, a questão do determinismo, o livre-arbítrio, questões metafísicas, de filosofia do conhecimento. E os miúdos depois, ao inteirar-se dessas disciplinas, dessas matérias, iam perceber, ok, filosofia é uma área que estuda e que trabalha desta maneira. Em vez de começarmos a definir
e a decorar coisas que não fazem muito sentido numa fase inicial. Portanto, é evidente que nessa fase, pá, um indivíduo fica completamente perdido. No 10º ano, primeiro período, é aquelas coisas, mas que raio de disciplina é esta que no teste vão-me perguntar e vou ter uma nota relativamente a se eu sei que disciplina é que é. Que é isso mesmo. Olha... E depois eu lembro-me que, porque faz parte do plano, então pronto, é uma coisa que não podemos fazer grande coisa em relação a isso, mas é decora este texto que foi dito por esta pessoa e decora a definição deste contexto que é para pôr no texto para despejar lá. E eu acho, mas isto é um problema que eu tenho com o ensino, isto é uma opinião minha, e já falámos disto com o Melo também e tudo. Eu acho que nós não ensinamos as pessoas, nós mandámos-lo a decorar. Ok. E os miúdos decoram muitas coisas e eu era assim também, eu decorava as coisas, há coisas que eu não me lembro. E as coisas que eu me lembro são coisas que eu vou aprendendo pós-escola por interesse próprio. Certo. E acho que isso acontece muito. És da mesma opinião? É assim, eu não sou a pessoa que tenha facilidade em decorar. Pois eu também. Mas vou dizer uma coisa de maneira diferente. Eu entendo as coisas. A partir da altura que entendo, não tenho que fazer esforço, já está cá dentro. Pronto, portanto, eu não fui daquelas pessoas que estivesse a amarrar. Tirando, por exemplo, as declinações de latim, para o som em latim tem muita coisa para decorar, o irmão também. É que nós temos mesmo que introduzir, que não é que perceber, é assim porque é assim, não é? Mas estas coisas é, se uma pessoa entende, para mim ficou. Está? Eu não sou muito apologista a dizer aos alunos, olha, tem que decorar isto, aquilo, aquilo outro. Pá, mas quando não há outra alternativa, que não é essa, é que eles não entendem, que não estão a perceber um conceito, olha, decora-me esta definição e chapa uma definição. Pelo menos isso, está? Porque há limites, às vezes uma pessoa consegue perceber que o aluno ainda não conseguiu atingir e por mais que a gente diga que ele não encaixou ainda. Então a gente salta para um patamar mais mecânico, que é, pá, decora-me esta lista de tópicos, certo? Põe, já tentei falar, já tentei explicar, para ti ainda é tudo muito confuso a entender, portanto, pelo simples não, seguro, porque há uma nota que tens de ter, há uma positiva que tens de tirar, mas isso não é algo que eu faça de forma regular e consistente, não é? Ou seja, não... Casos excepcionais eu digo assim, olha, pronto, desisto de entender, decora, mas digo, situação muito pontual. O meu objetivo mesmo é dar aulas e ter um programa e termos objetivos para cumprir, nunca é estar decora. Aliás, a filosofia seria muito triste se fosse assim. Agora, claro que há um momento ou outro que isto tem que acontecer, mas é por uma questão de esperteza, de sobrevivência. De logística, não é? Basicamente deles, da parte deles para passarem dados. Esperteza e sobrevivência. Mas tu achas que a filosofia traz a eles uma visão do mundo com outros olhos? O objetivo é esse. Agora, se consegue ou não, é assim, o objetivo é esse e durante os meus anos de experiência eu fui vendo alunos que quando uma pessoa começa a refletir sobre, olha, aquilo que a gente quer, o conhecido, está? Muitas vezes o conhecido esconde um desconhecido por trás. Quando a gente começa a perceber, olha, aquilo que tu conheces tão bem, será que é mesmo assim? Não é? E quando a gente começa a abalar o mundo deles, nós temos aquele olhar do aluno espantado, dizer, uou. E depois temos muitas vezes as pessoas a dizer ao professor, esta noite não consegui dormir, olha, o meu pai ficou chateado comigo porque levou uma conversa qualquer que teve nas aulas, com o professor, com os colegas, levou para casa e massacrou os pais com aquilo, não é? E os pais assim a abanar a cabeça. Portanto, quando nós vemos esse tipo de movimento a acontecer, sim, nós ficamos satisfeitos. Agora, são todos, não, nem todos são assim, mas... Epá, achas que tem a ver com maturidade? Achas que é o crescimento? Ou seja, nós com o ensino, e atenção, não estamos aqui a falar mal do ensino, não estamos a falar nada disso, mas achas que é preciso alguma maturidade para ter uma disciplina como filosofia? Maturidade emocional, digo eu. A questão da maturidade, se calhar o objetivo da filosofia é dar essa maturidade, trazer essa maturidade às pessoas. Okay. Portanto, a ideia é pegarmos uma pessoa que se calhar não está muito habituada a refletir naquilo que é o mais banal, que é mais comum, porque, olha, o tal já dá por adquirido, já está muito conhecido, e tentar ver aquilo sob uma nova perspectiva. Não é? Se esse é o grande objetivo, nós não vamos ensinar a quem já sabe, não é? Agora, claro que é um desafio, porque há uma pessoa que não tem essa visão, que passa o intervalo no Clash Royale ou ali, de um momento para o outro, pô-lo a pensar sobre, olha, mas este chão, quando des o próximo passo, tu tens a certeza absoluta, com toda a certeza, que o chão se vai manter firme no próximo passo que tu vais dar. E ele, sim, mas porquê? Então, tu não sabes o futuro, não é? Tu estás habituado a isso, é uma questão da indução, da evidu, uma questão do hábito. E eles dizem assim, não, racionalmente, eu não posso justificar e dizer com toda a certeza que o próximo passo que eu vou dar é em chão firme, não é? Estou habituado a isso. E depois eles ficam confusos, não é? Há uma certa confusão a ser criada.
na cabeça deles. E essa confusão, neste caso, é positiva. Sim, claro. É uma confusão positiva. Portanto, é que digo, maturidade não é um pré-requisito. O grande objetivo é mesmo puxar para desabrochar essa maturidade. Agora, há outras coisas que fazem com que a pessoa seja mais receptiva a estas áreas ou não. São os interesses. Não é? Eu acho que até quando te fiz a pergunta foi, aquela pergunta inicial também foi muito a abordar essa questão, que é, às vezes nós, e tu agora deste um exemplo perfeito disso, nós às vezes conseguimos questionar o conhecido trazendo o desconhecido ao de cima, que é isso que tu dizes. Claro. Tu pegas num aluno teu e dizes, olha, tens a certeza que no próximo passo o chão vai estar à frente, e ele está a viver que parte conhecida, e às vezes nós interessamos mais com o desconhecido, que é, e se falhar? E se falhar isso? Não? O storytelling e o cinema e mesmo os livros têm tanto, vendem tanto e é uma coisa tão boa. Exatamente por isso, porque tu estás a explorar o desconhecido numa história. Não sei se podemos fazer esta analogia, mas acho que sim. Sim. Imagina, eu quando começo a ver um filme, eu vejo duas personagens, eles introduzem uma personagem, ou mesmo num livro, introduzem a duas ou três personagens e depois tu dizes assim, agora eu quero saber mais. É o desconhecido, que é uma história, tentar perceber o que é isso. Não sei se é uma boa analogia. E às vezes, e agora voltando à história do terapeuta holístico, Sim. muitas vezes é esta situação, a pessoa está completamente imersa no mundo dela, na perspectiva dela, certo? E nós chegamos lá e ajudamos, não é? A tentar fazer com que a pessoa veja a mesma realidade de uma forma diferente. E a pessoa disse, não tinha pensado nisto assim, não tinha visto isso assim. É quase como estar a incidir com uma lanterna luz para os sítios escondidos, para os cantos escondidos. Não é? E mais uma vez, o que aquela pessoa conhece é aquele sofrimento, aquela angústia, seja lá o que for que ela esteja a viver e que está a precisar de alguma ajuda para sair desse buraco. Quando nós falamos com ela e começamos a perspectivar de uma forma diferente e a questionar certas coisas que ela tem por conhecido e dado por adquirido, tu vais ajudar muito, não é? Portanto, às vezes isso, um terapeuta holístico não tem que ser só aquela pessoa que trabalha com energias, com espíritos e com essas coisas todas. Às vezes também aquela pessoa que consegue olhar para aquele indivíduo e sempre que o terapeuta holístico é aquela pessoa que se enfia na área movediça juntamente com o paciente ou com o cliente, seja o que for. É engraçado esta visão que tu tens, que é muito, para mim também natural, porque olho assim, para o Chico nem tanto. Não é assim tão rebuscado, sim, mas é engraçado esta perspectiva e era também, quando te convidei, era muito isto que eu também queria trazer ao de cima, que é esta perspectiva do que é que, por exemplo, estas terapias que nós chamamos holísticas, e eu gosto de utilizar o nome holístico por essa questão do todo, de ser um equilíbrio do todo, também tanto um lado ou tanto o outro, e como é que elas nos podem ajudar a revolver isto. Eu, pessoalmente, utilizo, através de ti também, ferramentas com estas terapias para me guiar e para me guionar daquilo que se está a passar na minha vida. E eu ia-te perguntar, como é que achas que estas terapias, na sua maioria, nos ajudam realmente a lidarmos com as nossas coisas? Porque às vezes as pessoas também descarregam para cima das terapias a responsabilidade de resolver uma questão. E eu acho que não é bem esse o objetivo delas. Assim, eu já vi pessoas a serem muito ajudadas com estas áreas, já vi pessoas a enterrarem-se muito escuro por causa destas áreas, não é? Por causa mesmo disso, não é? Se fosse a fazer terapias de regressão de vidas passadas, por exemplo, há pessoas que não ficam presas nesse registro de vidas passadas, por exemplo, e vão a uma consulta dessas, fazer uma regressão e acabam por piorar a situação delas, não é? Há muito trabalho mal feito nestas áreas, está? Mas também é trabalho muito bem feito. Portanto, não é daquelas coisas que eu possa dizer de uma forma literal, isto faz-nos bem. Mas reparei, também como qualquer outro, uma pessoa vai ao médico, vai assim, temos médicos bons, temos médicos maus, temos terapias mais agressivas, outras menos, certo? E aqui nas terapias holísticas é a mesma coisa, não é? Uma pessoa que ponha toda a responsabilidade de algo mau em determinada situação específica, por exemplo, na questão só espiritual, na questão só energética, na questão só de vidas passadas, já está no mau princípio, não é? Tem que ter uma perspectiva mais integrada, com vários aspectos. E as pessoas, assim, se uma pessoa se esquece uma vida passada por alguma razão, eu acho que há uma inteligência no universo, também é uma questão de crença, não vou provar isso, não provo, não é? Eu acredito que há uma inteligência no universo que faz com que, se a maior parte de nós nos esquece uma vida passada, é porque ela tem que ser esquecida até o momento que ela espontaneamente seja lembrada, se por acaso isso alguma vez acontecer, está? Então as pessoas que vão chafurdar, escarafunchar ali naquela vida passada, e passam meses, anos nesse processo e a vida ficou cristalizada, não avançam, não é?
Agora, se tu conseguires ter um terapeuta que veja um bocadinho a parte espiritual, um bocadinho da parte energética, um bocadinho da parte mais humana, um bocadinho da parte material, é importante. Tu às vezes tens pessoas que vêm ter contigo a pedir ajuda, por exemplo, porque a vida delas está mal em termos materiais, questão de emprego e tudo, mas a pessoa começa a fazer perguntas e depois vem com situações, coisas mais negativas, ou magias, ou coisas assim negras, não é? E uma pessoa começa a fazer perguntas simples e estamos a ver que aquilo que eles estão a passar é uma consequência direta de decisões erradas que eles tomaram mesmo, não é? E estão a colher as consequências disso. Mas eles nem conseguem ver isso, não conseguem ver que há uma certa responsabilidade muito humana, muito deste mundo, muito material, que está por detrás da situação complicada em que eles estão, não é? E só que depois a visão que eles têm é, não, a culpa é disto, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo outro. Não conseguem ver. Não é? Mais uma vez a questão da perspectiva, nós percebemos que, olha, mas não, essa decisão que se fez há não sei quantos meses atrás não estará a acarretar a situação atual que está a viver, e a pessoa começa a querer juntar as peças e ok, tudo bem, agora como é que começava? Consequências, basicamente, que eu não... Não será tudo assim, está? Não será tudo assim, mas há muitas coisas que são assim. E as pessoas às vezes fazem aquilo que o Zé disse, que é escondem-se um bocadinho na questão da espiritualidade, da energia, para tentar fugir. Às vezes é uma forma de lidar um bocadinho também com a dor e com o desconhecido, não é? Que eles não conhecem. Então é mesmo fuga, isso é basicamente fugir. Não é fugir fisicamente, mas é fugir... Uma forma de lidar com a dor. Uma forma de lidar com a dor. Mas o que digo, há situações, de facto, que têm interferências de caráter espiritual, isso sendo sobre a dúvida que há, também. E às vezes são vários fatores todos ao mesmo tempo, tá bem? Só que as pessoas às vezes têm muito a visão preto no branco, não é? As coisas são assim ou são assado, não há misturas, não há um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, não há cozinhado, não é? Ou o bife está cru, ou o bife está cozinhado. Eu acho que também é uma questão desta responsabilidade que a parte de uma terapia holística te traz, que é, olhando por um todo, que é esta responsabilização sobre uma ação-reação, aquilo que nós na brincadeira dizemos que é o karma. Sim. É uma ação-reação. Se eu ajo de uma determinada forma, não posso estar à espera de receber de outra forma qualquer. Sim. E eu acho que isso é interessante nas terapias, seja o Reiki, seja o Tarot, seja a terapia multidimensional, seja, sei lá, as mesas de kinesiologia, as mesas radiónicas. A kinesiologia já é uma parte mais científica, mas também que tem uma parte muito holística, até a acupuntura tem, até a medicina tradicional chinesa. Que é o quê? Kinesiologia. O que é isso? Desculpem. Kinesiologia. Opa, olha, por acaso é muito interessante, eu acho que tu devias ter. É mesmo engraçado, tu vês isso. Basicamente eu posso estar, desculpem se eu estou a dizer isto mal, eu estou a tentar trazer aqui um kinesiologista para explicar isto de uma forma melhor. Mas é um teste ao teu corpo da ação-reação, ou seja, eles conseguem fazer perguntas ao teu corpo e que o teu corpo reaja de uma forma física a essas perguntas de forma positiva ou negativa. E é muito engraçado, dá para fazer perguntas tanto a nível de, sei lá, dores físicas, doenças, das razões das doenças existirem, de energéticas, de dores, de emoções, uma série de coisas. Okay. É muito interessante. É um teste a ação-reação. É muito, muito fixe. E é um teste feito por uma pessoa à tua frente? É quase um terapeuta, sim. Mas ele faz através de manipulação do corpo. Manipulação. Uma coisa que tinha a ver com um pulgar, assim, que faz assim, parte qualquer do corpo, e se eu fizesse assim era assado. Exatamente. Dava resposta a fazer testes de força, por exemplo, perguntar ao corpo, dói-te aqui e aqui, e tu fazes um teste de força e ele faz mais tensão ou menos tensão, seja a resposta positiva ou negativa, anular a resposta, fazer perguntas. Mas é mesmo engraçado porque é uma coisa mais, até para quem tem mais medo, é uma coisa mais visual, porque efetivamente o teu corpo reage de maneiras diferentes a perguntas diferentes. E é muito interessante ver essa dinâmica. Eu gosto muito. A forma mais natural formada da natureza é um hexágono. Ok. É muito estranho, por exemplo, as abelhas são hexágonos. Sim, é verdade. A tempestade de Saturno, a maior tempestade de todas, que é maior que a Terra, é um hexágono. Muitas das formas são hexágonos. E é super estranho, porque eles não sabem explicar o porquê que a forma mais natural da natureza, e se vocês pesquisarem, é mesmo, parece. A forma mais natural
Ou seja, a coisa mais natural que pode existir é um exame. Mas se for ver assim, também na natureza os cientistas não conseguem explicar nada, porque é que as coisas são como são. São só teorias. São só teorias. É por isso que podem dizer, a filosofia tu podes existe para largar isso, estes não é? copos caem, não é? Pronto, eles conseguem explicar todos os fenómenos que estão por trás, até conseguem prever Gravidade, se tiver um supercomputador em que cada sítio vai ficar cada caquinho do copo. Não é? Exato. Os vetores e essas coisas todas, a força. Mas não conseguem explicar porque é que as coisas são assim, não pode ser de outra maneira, não é? Porque é que não largas o copo e Assim, não vai eu para sei, cima? não é? Aí Eles conseguem dizer assim, as coisas não acontecem dessa maneira, Aí é mas que entra a filosofia, não é? sim, a filosofia entra A naquilo. filosofia é a capacidade de pensar sobre um problema ou sobre uma teoria. É assim, o ser humano tem problemas sempre. Não nos escapamos de ter problemas. É verdade. Agora, há problemas que ainda não se descobriu maneira de os resolver. Por exemplo, a ciência tem feito um avanço muito grande. Aliás, a filosofia no início era tudo aquilo que o indivíduo estudasse, dedicasse a estudar, estava incluído na filosofia. A partir de outro, cada uma das áreas começou a ter formas muito específicas de responder aos seus problemas, não é? Ou recorrendo à experiência, ou recorrendo a provas, sei lá, formais, por exemplo, as geometrias e matemáticas. Começaram a sair da filosofia e começaram, pronto, a ter um domínio próprio, uma ciência própria por si, não é? A filosofia fica com tudo o resto que ainda não tem assim uma metodologia própria de encontrar soluções. Se nós não conseguimos responder algumas perguntas por causa da limitação da consciência do ser humano. Ou seja, nós temos uma limitação de pensamento. Nós não temos... Por exemplo, nós não temos... Uma coisa que nós falámos com o astrónomo, estávamos a falar muito disto aqui... Não, astrólogo. Não, astrólogo. É de frisar. Astrólogo é o que lê as cartas. Astrónomo é o gajo dos planetas, ok? É importante que o pessoal às vezes O não astrónomo sabe. lê as cartas. Espera aí, Astrólogo lê as cartas, o astrónomo é outros planetas. lê as cartas sim, mas sim. Sim, Astrónomo, lês. forma rudimentar de dizer as coisas. Está bem. Mas uma das coisas que nós falamos foi, por exemplo, nós não temos... Ele discordou comigo na altura e eu continuo a discordar com ele, lamento, que é nós não temos a percepção do que é o tempo. Nós sabemos o que são as horas. Nós criámos um método para acalmar a noção do que é o tempo, mas nós não sabemos o que é o tempo. O que é o tempo? Começou? Acabou? É um loop? Percebes? E essa resposta, esse desconhecido para mim é fascinante. Apesar de tudo me ter um bocado de receio. O tempo está muito ligado também à nossa questão de consciência. Vamos Exato, pensar é isso. que o universo está desprovido de consciência humana. Certo? O cão não sabe o que é o tempo. Não é? Se tu não consegues olhar para a realidade e perceber, nós marcamos o tempo porquê? Por eventos a acontecer. Exato. Está sol, está chuva, certo? Mas tem que haver uma consciência que perceba, olha, houve um período em que está sol, depois começou a chover, e nessa diferença de estados nós começamos a perceber que há uma sequência, e que nós dizemos que é uma sequência temporal. Agora, repare, se não houver consciência, existe tempo. Exato, mas repara, o que eu estou a falar do tempo é, imagina o tempo... Como é que a gente não consegue imaginar o universo sem consciência? Exato. O universo... E agora vem... Nós temos uma visão centrada. Eu adoro filosofia por causa disto. Porque imagina, porque se o ser humano não existir, e vamos imaginar que eu sou a favor disso, que nós não estamos completamente sozinhos. Sim. Milhões e milhões de anos nós estamos completamente sozinhos. O único ser consciente que tenha a noção de que o universo existe somos nós. Ou seja, se nós não existíssemos, o universo não existia. Portanto, nada existia, certo? Não é assim, eu acho que quando tu morres isto ainda continua por cá, não é? Sim, mas não é isso que eu estou a dizer. A existência de uma coisa depende da minha consciência da existência dessa coisa. Aquela coisa antiga, não é? Como é que é a gente se uma árvore a cair no... Exato, é isso. ouvir a árvore, será que houve som, não é? Se há corrupção, Só é relativo a alguma pessoa que o ouve. Exatamente. Senão é só, sei lá, deslocação de ar. Exato. A tradução da deslocação de ar em som é feita por uma consciência. Não tem que ser uma consciência muito evoluída, mas tem que haver ali uma percepção qualquer. Vamos aí, repara o seguinte: se nós tentarmos fazer o exercício de matar a consciência do universo, nós só temos ser, existência, mais nada, certo? E no que toca dessa existência pura, se calhar não está presa a uma questão temporal no que toca à visão que nós temos, que é uma visão sequencial, passado, presente, futuro. Só um passado, presente e futuro, porque há um eu que percepciona essa realidade, essa passagem. Não é? Se não há passagem, se não há nenhuma consciência que perceba essa passagem, a visão tradicional de tempo, passado, presente, futuro, uma linha, a gente até usa o termo linha temporal, deixa de existir. Passa a ser pura existência desprovida de tempo. Eu compreendo, mas imagina, sendo essa linha temporal uma consciência humana, certo? Como é que nós podemos dizer se alguma coisa teve um fim ou um início? Que é esta a pergunta. Porque imagina, eu quando fui o astrónomo, não astrólogo, mais uma vez,
Eu disse-lhe assim, se nós somos as únicas seres que têm a percepção do que é o tempo, mas nós não temos a noção, ou seja, o tempo Para ele o pode... tempo existia ou não existia? Ele diz que tudo tem um início, meio e fim. Ok. E eu digo que não. Isso também é uma visão muito ocidental de ver as coisas. Não é? Se formos a uma cultura oriental, pode-se admitir simplesmente algo sem fim, algo E como sem é que tu início. explicas e tu tens uma noção de algo sem fim? É aí que eu queria chegar. Porque imagina, vamos falar sobre o universo. Tu não tens, tu repara, eu às vezes Isso não cria ansiedade? depende se deixares levar por ela, não é? Mas assim, agora, eu às vezes digo aos alunos, vocês sabem o que é o infinito? Eles, claro que sim, é uma coisa que não tem fim. Pronto, está feita a definição. Mas É vocês conseguem definição. entender o que é o infinito? Não, porquê? Porque se vamos imaginar o infinito aqui, vamos imaginar o infinito espacial, certo? Exato. É infinito espacial, pronto, está aqui isto que nunca mais vai acabar. Mas se nós imaginarmos o infinito espacial, é quase como se houvesse sempre uma fronteira continuamente a expandir-se, certo? O universo, É uma montanha. O universo é infinito. E o que é que a gente, na nossa mente, o que é que nós visualizamos? Algo que está sempre a crescer. Mas se algo a crescer é porque tem um fim que está a galgar aquilo que ainda não existe. O fim está ali, do universo. Porque é a percepção que nós temos. Então, há um episódio qualquer de Star Trek muito antigo, não sei se é episódio ou se é filme, é que eles chegam ao limite do universo. Nós temos, Ou seja, efetivamente, um mas que está limite. continuamente a crescer. Mas se está continuamente a crescer é porque há uma barreira que é um fim que isso não é infinito. Assim, certo? Eu vou-te dizer isto, que eu gosto muito da astronomia, não na astrologia, isso não ligo tanto, mas a astronomia eu gosto muito. E, por exemplo, nós se neste momento viajássemos à velocidade da luz, nós demorámos 48 milhões de anos a chegar à borda do universo. E quando chegássemos lá, ela já não era à borda, porque o universo está em constante expansão. Só a ideia de falares de borda do universo implica o fim do universo. Está? Mas não é, porque ele está em constante expansão. Há uma velocidade que eles nem sabem bem como é que é. Que nem- Se expande. Se eu tiver continuamente expande, há sempre um limite de mim. Não é? Vamos imaginar já que eu incho infinitamente. Há sempre um limite, há sempre um fim de mim que expande. Mas o fim está lá, a ideia de fim está lá. Se calhar, repara, nós somos seres finitos, e como seres finitos, nós não conseguimos entender profundamente o que é essa coisa de infinito. Não é? Não conseguimos. Nós conseguimos perceber racionalmente o que é uma coisa sem fim, mas nós não conseguimos conceber essa coisa sem fim. Uma coisa é perceber a coisa, outra coisa é conceber essa coisa. Nós não conseguimos conceber o infinito. Ou seja, é a designação da coisa, é o que está escrito sobre isso, é o que nós achamos. Outra coisa é a percepção que nós não conseguimos ter. Tu simplesmente sabes o que é o infinito porque tu sabes o que é o finito. Porque tem uma palavra e tem uma designação. Tu, como sabes o que é o finito, como sabes o que é o limitado, tu negas isso e tens a ideia do que é o infinito. Mas isso é uma ideia completamente teórica, porque conceber não, nós como seres, Então- eu não acredito que nós como seres limitados e finitos, não é? Sim. Conseguimos perceber perfeitamente e conceber percepção. perfeitamente o que é uma coisa infinita. Então, diz-me uma coisa, e era aqui que eu queria chegar, por isso é que eu fiz estas perguntas todas. Tu, como terapeuta holístico, já tiveste alguém que chegou à tua beira com este tipo de problemas e com estas ansiedades de... Não estou a falar deste tipo de coisas. Não. São coisas muito aqui, estás a perceber? Muito coisas terra a terra. Problemas de relacionamento, é problemas de satisfação com... Então vais ser o primeiro, sou eu. Então, é assim. Porque isto é uma das Não, coisas... repara, isto não são problemas angustiantes, quando disseste causa stress. Eu gosto de ver as coisas assim, não é? E tentar perceber as coisas assim, e fico confortável por não ter uma resposta. Não, é? Não me cria ansiedade, não me cria angústia. E uma pessoa que pensa assim, não vem às terapias dizer, olha, eu estou aqui com um problema mega existencial, o fim do universo, existe... Não, Não, eu não estou... não tive essa sorte ainda. Porque Não, porque imagina, porque a minha pergunta é... Isto não é uma cena existencial, efetivamente eu vivo bem com isto, tá, Sim, sem problema nenhum com isto. Agora, uma das coisas que me mete mais impressão, e se calhar aí já de certeza que eu já interpretei contigo por causa disto, é, eu tenho a noção que vou ter um fim, e eu não acredito nas vidas passadas, em reencarnações, essas coisas todas, isso é uma questão de crença, pronto, não respeito a tua opinião, Sim, claro. como tu de certeza que respeitas a minha. E o fim para mim é angustiante para caraças, porque eu tenho saudades do que não vou ver, não vai acontecer. Eu falo muito disto, que é, a minha ansiedade é, por exemplo, isto foi uma coisa que a minha mãe me disse, e a minha mãe também é assim muito, e a minha mãe também pensa muito nestas coisas, que é, eu vou morrer um dia, Sim. e eu não vou ouvir músicas que vão sair para a frente, não vou ver filmes que vão sair para a frente, não vou ler livros, não vou sentir, não vou... E o que é não sentir, o que é não estar cá, o que é não existir, o que é ter a percepção da não existência. Mas aí, repara, a pergunta já está minada por si mesmo. Porque uma pessoa que é... Não, mas e tu vais perceber, se uma pessoa não tem essa percepção de uma subsistência da alma após o corpo,
nunca se vai entrar no campo das terapias holísticas. Não é? Porque não vem. Por definição, nós não encontramos esse tipo de pessoas angustiadas. Sim, podemos ter a questão da angústia da morte, mas não no sentido de eu vou desaparecer. Não é? Porque uma pessoa lida com o invisível, lida com a dimensão espiritual das coisas. Portanto, as pessoas que vêm a estas áreas, em princípio, acreditam nisso ou têm esse pressuposto. Ok. Para mim não é uma questão quase de crença, para mim é o facto, não é? Porque uma pessoa tem essa experiência muito própria, não é? De Sim, claro. vidas passadas, almas, espíritos, essas coisas todas. Mas as pessoas, não todos têm que ter, há pessoas que não têm essas experiências, mas têm essa crença, essa base. Mas achas que é possível eu Essas sim vêm à procura, por exemplo, eu próprio digo, meu pai morreu este ano. Não é? Uma pessoa começa a pensar, é a morte de uma pessoa que está próxima, muito próxima, e tu és pai, ou eu sou pai, certo? E começa a pensar o impacto que tive com o meu filho, ou que eu estou a ter com o meu filho, por exemplo, ou o que é que eu vou deixar, o que é que não vou deixar, como é que eu vou orientar a minha vida, se estou a orientá-la bem, se não estou a orientá-la bem, o que é que eu vou deixar aqui, o que não vou deixar. Tudo isso, uma pessoa pensa. E eu, mesmo assim, tenho a convicção de que a minha alma sobrevive ao meu corpo, que voltarei aqui de uma maneira ou de outra. Estás a perceber? Este tipo de angústia existe à mesma, mas não é vivido nesse sentido de há músicas que eu não vou deixar de ouvir, há coisas que eu não vou deixar de fazer. Pronto, não é nesse campo, mas a angústia da morte. Isso é um bocado fútil, mas não é uma futilidade. Não é fútil de modo algum, mas a angústia da morte também a gente encontra nestes campos, nestas áreas. Quando uma pessoa começa a perspectivar, realmente, repara, eu ainda hoje estava a pensar nisso. E aquela contabilidade mórbida que de vez em quando um gajo faz, mas que não deve perder muito tempo com ela. Exato. Que é assim, provavelmente o mais certo é que eu não viva tanto como já vivi até agora. Essa contabilidade é horrível. Certo? Eu dificilmente irei viver mais 45 anos. Então uma pessoa começa a ter bem, começamos a fazer sentido um bocadinho à vida e o que é que nós estamos aqui a fazer e a perceber que a gente percebe sempre, mas começa-nos a dar duas chapadas na cara a ideia de que nós vamos ter mesmo um fim, não é? E não é tanto aquela angústia do que é que... Não, mas é assim, são coisas que nós temos que resolver. Agora, este tipo de questões já podem começar a surgir em contexto de terapias holísticas, estás a perceber? Mas que sentido é que faz a minha vida? O que é que eu estou aqui a fazer? E às vezes é tal coisa, é os projetos, não é? Uma pessoa parece que tem um papel para cumprir, nós estamos habituados a isso. Então agora vais fazer isto, vais fazer aquilo, não é? E a pessoa quer olhar para a vida da mesma maneira, não é? Então diz-me lá, qual é o meu papel nesta vida? Qual é a minha missão? Percebe? E às vezes as pessoas ficam satisfeitas quando recebem uma resposta, a tua missão é isto, a tua missão é aquilo. Já pensei tanta coisa na minha vida, não é? Eu já pensei que ia fazer uma coisa e fui fazê-la. Depois, carambas, por exemplo, a da altura, fartei-me completamente de dar aulas. Não de dar aulas, que eu gosto de dar aulas, mas eu estava a sentir mais secretário do que professor. Porque é preciso preencher uma grelha, porque é preciso fazer uma ata, porque é preciso mais um papelinho e mais um relatório, não sei o que mais. Eu digo assim, eu sou secretário. Nos meus tempos livres, ou nos meus intervalos, dou umas aulas, não é? E eu não estava a gostar nada disso, está? Pronto, e a dada altura, também estava num processo de mudança da minha vida, em que eu estava a sair da cidade, ir para o campo, essas coisas todas, e pá, aí tive um acidente, não é? Caí dos andaimes da casa que eu estava a reabilitar, eu não, pronto, as pessoas estão a reabilitar, tinham lá os andaimes montados, eu estava completamente sobrecarregado de trabalho, só consegui lá domingo à noite, fiz a estupidez de subir ao andaime para ver umas coisas que eles tinham dito que tinham feito durante a semana, e pá, aquilo caiu tudo, e caí no chão, pronto, fiquei ali. A casa não tinha telhado, eu estava no chão, a olhar para o céu e satisfeito. Satisfeito porquê? Porque eu estava num dilema que assim, eu não conseguia largar a escola porque, pronto, estava no final do primeiro período, estava comprometido com a escola, não ia dizer muito, olha, tchau, adeus, agora vou ser só terapeuta, não é? Então eu estava num dilema, como é que eu me vou safar disto? Pá, quando tudo se resolveu. Eu nunca mais, nesse ano, deixei de ir às aulas, porquê? Porque, pronto, tive que ser operado várias vezes, as coisas todas. Eu estava... cheio de dores, olhar para o céu, estrelado, porque a casa não tinha telhado ainda. Quer dizer, é o último ano que eu dei aulas. Todo contente. Está resolvido. Já encontrei a minha missão. Estás a perceber? Que é ser terapeuta, que é estar nas consultas, certo? Que é a formação nestas áreas. Epá, passado 3 anos, estou a dar aulas outra vez. Percebes? Então, às vezes, nós temos muito aquela ideia de que há algo pré-definido, e se calhar até há. Certo? Mas saber qual é esse algo pré-definido, se calhar é bom que a gente não saiba. É jogar o jogo sem o script. Não é? Epá, eu acho que a maior parte de nós, pois há sempre os jokers, não é? Aqueles gajos aleatórios que aparecem aqui, almas assim um bocadito meias, mas acho que uma grande parte de nós tem aqui um programa qualquer, certo? Há qualquer coisa aqui para fazer, há qualquer caminho que tem que seguir. Agora, às vezes as pessoas ficam na ansiedade de não saber qual é, não é? Pois. Epá, mas é assim, repara, eu também não sei qual é,
não sei qual é, fui vivendo. Aí estou a viver, está? Acho que é mais por aqui. Mas isso- Vou por aqui. Mas toda a gente faz isso. Nós vamos vivendo, vamos trabalhando, vamos tendo... Mas tem complicações para a vida. Mas eu acho que tu chegas a um ponto que, se tu não tens juízo, acontece uma coisa que é a nossa amiga ansiedade, que tu não vives. E és impedido de viver por uma ansiedade futura daquilo que poderá acontecer. Exato. Mas isso é o grande problema da sociedade neste momento. Uma das coisas que eu vou mas dizer é, aqui é uma isso coisa... que nós estamos a trazer Eu nem aqui posso tapar acima. aquela câmara porque ela não está ligada. É, deixa Vai lá. Não sei o que é que tu ias dizer. Pronto. Não, estava a dizer que as pessoas hoje acabam por viver, e isto é muito o que as terapias também te ensinam, seja... Eu vou-te dizer que já há uns anos que me dedico, por uma questão pessoal, que sempre senti uma empatia grande por este tipo de terapias, seja o Reiki, seja a terapia motivacional, seja meditações, seja o budismo, seja Sim. várias filosofias, e o cruzamento delas todas, eu acho que elas todas te dizem quase o mesmo. Se cuidares de ti de uma maneira correta e cuidares da maneira como tu ages perante o mundo, de maneira correta ou de uma maneira carinhosa, com amor, com boa intenção, o que bem é bom. E aprenderes a lidar com uma coisa que eu, de forma mais abrupta na minha vida, aprendi a lidar, que é com a incerteza. Exato, e era isso que eu ia dizer há bocado, mas me esqueci. Desculpa. Que é uma das coisas que tu me ensinaste, e isto eu não me ensinas muita coisa, até assim um gajo um bocado chato, mas uma coisa que tu me ensinaste foi a parte da ansiedade. E tu sabes, quando eu reconectámos outra vez, uma das coisas que tu notaste foi, Chico, tu és ansioso com tudo, meu. Tu ainda as coisas ainda não aconteceram, tu já fizeste 3 anos de problemas à frente. Ok. E eu comecei com ele a fazer uma coisa engraçada, que é, e ainda ontem estava meio estressado, não sei o quê, liguei-lhe, e ele diz-me assim, Chico, está tudo bem, meu. E eu, pois está. E desliguei o telefone e continuei a fazer o que estava a fazer e estava tudo bem. E isso eu dou-lhe isto, porque efetivamente ele ajudou-me nesta parte, porque é extremamente complicado um gajo controlar a ansiedade. E deve ser uma das coisas que mais fazes tu, certo? Pessoalmente, sim, principalmente pessoalmente. Exato, também. Não, mas repara assim, eu não sou um gajo bem resolvido, eu tenho as minhas cenas. E a questão da ansiedade, o controle da ansiedade está sempre presente, não é? Pá, ainda neste início deste ano eu estive a fazer uma birra monumental comigo mesmo, não é? Por causa das colocações, de uma escola que eu saí queria ter ficado, pá, alunos porreiros, que nós tínhamos lá um grupo de Dungeons and Dragons em que nós jogávamos às quartas-feiras, e depois continuamos a jogar depois online pelo Discord, e pá, e vendo para outro, tudo isso desapareceu. Eu tive que mudar de escola, vou passar para outra escola, e isto angustiou-me, estás a perceber? Eu tive que... e às vezes é isso, é um gajo ficar a fazer birra durante uma semana mas sabe que está a fazer birra. Também é vantagem, não é? Porque uma pessoa, quando estás nestas áreas, tu não tens que estar todo resolvido, mas tens que saber mais ou menos o caminho das coisas. Sabes apontar. Tem um bocado do ermita, não é? Da carta do ermita. É aquele indivíduo que passa pelas coisas, mas que ensina um bocado de luz para a sua própria vida e para a dos outros, entendes? Portanto, o controle da ansiedade principalmente passa pelo meu controle da minha própria ansiedade. Depois, claro, as pessoas quando aparecem... Mas é engraçado, mas quando está em contexto terapêutico, se faz umas coisas que noutras áreas nem é muito aconselhável, que é o terapeuta tentar olhar para o paciente e perceber onde é que eu me encontro ali naquele gajo. Estás a perceber? Claro que isto noutro tipo de uma psicologia ou psicanálise para fora, isso é a pior coisa que se pode fazer, é aquele processo de identificação, estás a perceber? Mas é assim, quem trabalha nestas áreas da terapia holística, e outra vez a questão do nome, eu e tu estamos em sistema. Certo? Se tu me apareces à minha frente com um problema qualquer, eu estou aí algures, escondido em ti, eu estou aí algures, não é? Então como é que eu resolvi a cena que tu tens para resolver, não é? Estás bem a ver, dizer certas coisas, como é que eu resolvi, ou como é que eu estou em processo de resolução, ou que luz é que eu já incidi sobre isso em mim, que me vou encontrar também em ti, entendes? Então pronto, acaba sempre, se tu não fizeres o teu trabalho, não é? Enquanto ser humano, tu como terapeuta também não és nada, certo? Então aquela ideia de que tu vais tirar um curso e vais fazer terapeuta, e às vezes as pessoas aparecem uma coisa assim, então queres fazer? Olha, quero mudar de emprego, tu farto de emprego, então decidi tirar formações nas terapias para arranjar emprego, assim, com carabas, certo? Eu percebo, atenção, eu percebo a lógica das pessoas, as pessoas estão insatisfeitas, estão infelizes e vão encontrar um bocadinho de paz nas terapias, e disse, isto é porreiro,
certo? Então também quero ser terapeuta. E não há mal nenhum nisso, mas Isso é o fotógrafo do iPhone. repara, se me perguntares, olha, Gabriel, mas como é que tu és profissional das terapias, tu dás formação, tens consultas já há muitos anos, tens os teus passos, essas coisas todas, como é que tu vieste aí, como é que foste parar aí, está? Eu fui para resolver as minhas porcarias. Exato, e acabaste por Foi gostar isso. tanto de que quiseste ajudar os outros. Eu fui um bocado obrigado. Que é ser. Opa, pronto, foi sempre uma fase muito, mas muito negra na minha vida mesmo. E a da altura se pergunta, vale a pena estar aqui ou não vale? Estamos aqui naquele limite mesmo. Opa, depois há sempre aquelas coisas que uma pessoa vai ouvindo na nossa cabeça, está? Por exemplo, a ideia, podes-te matar a qualquer altura. Tá, mata-te amanhã. Certo? Hoje vai tentar ser feliz como aquele gajo que estás a ver ali. Mal um gajo sabe, mas é um bocado isso. São aquelas bolas na cabeça. Então, assim, pá, uma pessoa fui lidando com isso. Então, como é que eu posso, se eu vejo gajos a rir-se, depois é também uma questão de fé. Pá, aí salva, a fé falta. Só que no meu caso salvou. Que é acreditar, eu não acredito que alguém superior me colocou neste mundo para sofrer. Ponto. É um pressuposto básico. Eu não estava a conseguir perceber isso, mas eu estou a sofrer. Não é? Porquê? Então, isso é porquê? Se eu não acredito numa maldade, quase que uma... Agora já não se faz isso, porque os putos são mais bondosos, ou estão mais anestesiados. Por exemplo, eu lembro-me na infância, certas pessoas queimarem formigueiros, certas pessoas arrancarem asas a uma mosca e tirar para a teia da aranha para as ver comer. Eram brincadeiras que se faziam. Queimar formigas como a louco, pá. Agora são coisas que não está bem de ser dito, mas isso acontecia, estás a perceber? Pronto, eu não acreditava que houvesse um Deus, não é, que nos arrancasse as asas, atirasse para este mundo, agora sofre, está? Agora sim, Daniel, como é que é? Fé, crença, uma coisa aqui no fundo que me dizia isso, está bem? Mas não obstante eu sentia-me como uma mosca atirada para este mundo. E da altura, não quero mais isto. E depois vem aquelas coisas, não sei, aquelas orientações que a gente recebe do outro plano, assim, então tudo bem, está certo. Para quem aguentou mais tempo, aguenta mais um dia. Matas-te amanhã. Hoje vais tentar. Quando uma pessoa se apercebe que se calhar no pessoal não anda aí, todo que se ri, o pessoal que se ri, uma pessoa olha para lá assim, sabe-se lá as histórias. E agora uma pessoa como terapeuta vê isso. Pessoas que se riem, tão bem, Facebooks, Instagrams, por aí fora, todos felizes, depois vêm ao consultório chorar, todos. E o gajo diz, ok, tudo bem, nem tudo é assim. Mas quem está no buraco, a mínima coisa é luz, para sair dele. Então foi isso, pá, eu quero ser feliz como aquele gajo. Se eu não acredito que foi um Deus que me pôs assim a sofrer, eu tenho que arranjar uma solução para isto. Mudar este dia. Quando falas em fé, falas em Deus, falas em... Numa crença que eu não te consigo justificar, ponto final. Exato, pronto, porque imagina, porque fé quer dizer crença, quer dizer acreditar. É uma crença, sim. É uma coisa que não consigo justificar, é uma coisa E que... podes ter fé numa coisa que é palpável ou não. Exatamente, e eu tenho, imagina, Tu podes eu ter também fé tive que um problema... as nuvens que estão hoje Eu tive um vão problema provocar chuva. parecido, não sei se de gravidade tão grave quanto o teu, mas tive um problema parecido com o teu, talvez uma depressão que foi como me pareceu. E uma das coisas que eu resolvi foi acreditar em mim, que era uma coisa que eu não fazia. Ou seja, eu tive fé numa coisa... Sim, mas certamente foi um bocado isso, porque assim, eu tive que acreditar que havia alguma coisa que estava no meu poder fazer para poder sair disto. É isso. E fui à procura. Fui pela via, não encontrei. Fui pela via da medicina tradicional, psiquiatria, não encontrei. Encontraste em Deus, pronto. Não, encontrei, foi o aproximamento destas terapias, não é uma coisa estranha. Por exemplo, eu desde miúdo, gostava de ir à feira do livro e comprava aqueles livros esquisitos por aí fora. Só que uma pessoa a dada altura mentaliza. Por exemplo, eu no 10º ano no meu secundário, eu estive num seminário, não é? A minha via era para ir para padre, certo? Só que depois quando uma pessoa estava lá, começa a perceber que havia certas coisas que não... Eu assim, olha, eu não vou viver uma vida inteira com coisas que não acredito. Pronto, havia certezas que eu tinha que não batiam certo com aquilo que era da igreja, certo? Então eu tive que tomar uma opção. Tu não vais viver uma tua vida a acreditar em coisas, a dizer que vais fazer uma coisa, a defender uma coisa que tu não acreditas. Então esse caminho ficou cortado, está? Então o que é que eu tinha? Filosofia, parte do invisível, parte do inexplicável, parte de tentar arranjar sentido para as coisas. Foi por aí que eu fui. Né? Portanto, quando eu caí, ou fiquei tudo muito escuro à minha volta, estas áreas da espiritualidade não eram coisas estranhas, entendes? Não era o mesmo. Já existiam no teu imaginário. Já existiam, e quando era miúdo também. Agora o que acontece? Quando me surgiu alguém que me disse, olha, mas há uma pessoa que é terapeuta e que aquilo faz outras coisas, não sei o que mais. Eu tenho terapias holísticas. Eu fui, comecei a ter as minhas consultas, ela ajudou-me bastante, certo? E depois, passado uns meses, eu já não me conhecia na pessoa que era. Não vou dizer que foi
ela pôs a mão ao filho, levanta-te e anda, não é? Ela fez o papel dela, alertou-me para muitas coisas, certo? Eu comecei também a perceber isso, está? E a alterar a minha forma de ser, e ela altura disse, olha, eu agora quero perceber aquilo que me aconteceu. Então comecei a formar-me, e comecei no Reiki, está? Mas a ideia foi sempre, deixa-me tentar perceber o que é que aconteceu comigo, deixa-me perceber as mecânicas que estão aqui por trás, que me ajudaram. E depois, no meio disso tudo, veio a terapia multidimensional. Tinha a minha mestra de Reiki e disse, tens que fazer o curso de terapia multidimensional. E eu, nessa altura já estava a dar aulas em 3 sítios diferentes, mais explicações. Eu estava com tanta coisa, disse, mas eu não preciso, não quero. Disse, mas vais gostar, vais ler. E depois eu disse, olha, porque eu não tenho aqui terapeuta no centro, e tu fazes o curso e ficas com... ficas aqui a trabalhar, mas eu não quero trabalhar, eu tenho já as minhas cenas. Fiz o curso, ela diz, olha, tenho uma consulta marcada na sexta-feira, próxima sexta, ou seja, não foi daquelas coisas que eu tenha gostado, gostei tanto, agora vou fazer. E ele disse, dá-me um chute no rabo. Eu fui, de momento para eu estava à frente daquela pessoa, a pessoa se desfazer-se completamente, a chorar, e olhar para ela, com ar muito profissional, não é? E por assim, o que é que eu vou fazer? Mas, tal coisa, passado 10 minutos, aquilo começa a correr, as coisas começam a fluir, pronto, depois uma puxa a outra, e nunca posso dizer que tive aquela atitude ativa, assim, eu quero ser terapeuta, não é? Eu agora quero ajudar os outros. As coisas foram acontecendo. Mas achas que aconteceram ou seja, foi uma coisa boa ter-te acontecido isso? Levou-te para um caminho que se calhar tu agora gostas do que fazes e... Sim, acho que foi uma coisa... Isso também é quase acreditar-te que as coisas acontecem por alguma razão. Levarem-te para um caminho, não sei, eu estou a falar de... Sim. Imagina, eu sou aquele gajo que está a ver um quadro num museu. Eu não falei com o pintor, eu não sei que tintas é que ele usou, eu estou a tentar perceber, a falar contigo, percebes? Eu se calhar sou o que estou a falar mais porque eu tenho dúvidas porque eu não percebo nada disto, percebes? E ele se calhar também só a observar. Porque ele se calhar tem algum insight, porque ele também é teu amigo e eu percebo. E eu estou aqui um bocado mais velho do restelo, como eu costumo dizer, a tentar perceber de um lado, até para as pessoas lá de casa, a tentar perceber de um lado de uma pessoa que se calhar não acredite. Isto era, por exemplo, me trazer aqui alguém que... Nós até falámos uma vez em casa de um amigo, de uma amiga, que foi trazer aqui alguém que efetivamente fosse astrólogo. Ok. Eu sou completamente negacionista nisso, mas eu faria o mesmo que estou a fazer aqui, que é perguntar-te para tentar perceber, percebes? Não leves a mal, percebes? Não levo nenhum. Depois é daquelas coisas que eu não acredito que todas as pessoas, aquela história de um gajo ter mais consciência e do despertar, eu acho que há pessoas que não precisam nada disso e que o caminho delas não tem que passar por aí, não é? E eu acho que há pessoas extremamente espirituais, extremamente... E que não nem tem que saber. Eu posso dar exemplo. Nem tem que saber, porque o facto de não saberem é que lhe dá essa competência de serem. E eu acho que este conceito, e é um bocado, não sei se tu tens sentido isto, que este conceito das terapias holísticas, em certa parte, a uma dada altura, dignificou-se tanto aquilo que tu tens de ser, que as pessoas passam a aparentar serem assim e deixam de ser realmente assim. Sim. E às vezes há pessoas que não querem saber nada das terapias, que são puramente uma alma pura, honesta, correta, com as pessoas que vivem, que estão no presente e que não ligam para tabinar nada disto, e está tudo certo na mesma. É tipo um hippie e um hipster. O hipster é Ok, não percebi essa comparação. Eu vou-te explicar. Um hippie é um gajo que vive relacionado com a natureza, vamos dizer assim, não sei o quê. Um hipster é um gajo que tem um MacBook Pro e que vive relacionado com a natureza. Ok. Percebeste a ideia? É um gajo que diz que é relacionado com a natureza, que vive muito naquela cena. Aliás, houve uma tendência para aí nos anos 2010 para cima, que era os hipsters, gajos que andavam com as calças a pescador, os cabelos amarrados como o meu, vou lá, sou hipster, e com umas tatuagens, e o pessoal olhava e dizia assim, pronto, este é hipster, vai ao Starbucks, gasta 10 euros num café por dia e anda com o MacBook, mas diz que é muito e tal, não sei o quê. Claro. Percebes esta? E o hipster era o gajo que descalço na terra, Woodstock, cheira mal durante 6 dias, e o quê? O hippie, percebes? Não, mas aquilo que o Zé também dizer, o Zé é um bocadinho mais otimista do que eu, porque eu acho que nós podemos fazer muita coisa boa e seguir o nosso caminho e mesmo assim levar nas tromas e passar por sim. Eu posso fazer alguns registros. Sim. Tu sabes isso. É verdade. Eu posso fazer alguns registros. Há muito aquela ideia da procura da felicidade. E eu não acredito que a gente viva neste planeta. Isto agora é uma coisa muito má, não é? A questão da felicidade. Sim, a gente tem que procurar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Isso não há dúvida que sim. Está?
mas nós também vemos muita desgraça aqui e vemos que há pessoas que façam o que fizerem vão passar por situações muito complicadas, mesmo, não é? Portanto, é quase a ideia de se nós fizermos isto, aquilo, aquilo outro, nós vamos ser felizes, nós vamos realizar. Há pessoas que não vieram neste mundo para se realizar, há pessoas que vieram neste mundo para penar, para sofrer. Pá, eu lembro da primeira vez que quando cheguei à escola, pá, eu era um gajo altamente irrequieto, assim, diagnosticado com uma hiperatividade, com uma hiperativo e por aí fora. E, pá, para mim, estar sentado a fazer era uma tortura. Eu passava-me com aquilo, estás a perceber? E, pá, e às vezes nós temos aqui almas que vieram a este mundo para fazer certo? E não vão ter muitos intervalos. Não é? Há outras almas que vieram para ensinar, outras almas que vieram para explorar seja lá o quê. Temos a dizer que todos nós aqui viemos para a felicidade e todos vamos ter direito a ela. Pá, eu acho que não. Seja lá o que for a felicidade, não é? Porque nós temos momentos com muita felicidade, depois temos momentos em que a felicidade não acontece tanto. Este senhor é daqueles gajos que é cético e antes de terminarmos o episódio com um gajo vai depois ter que acabar. Não. Este gajo é daqueles gajos que é cético e é um gajo extremamente sensível. E ele chega aqui, se for preciso, e sabes que aqui é um sítio onde as pessoas deixam muita coisa. Sei, claro. Pá, principalmente com álcool e etc. Ele chega aqui, se a energia estiver pesada, ele fica enjoado, olha a cabeça, já vomitou, já não sei o que, ele fica todo arreado. Eu ainda no outro dia, nós chegámos aqui, eu até disse, vou buscar um bocado de pau santo, qualquer meteria queimar, que isto está mesmo brabo aqui embaixo hoje. E acontece uma cena engraçada, ele chega à minha casa, como eu tento sempre ter a casa o máximo limpa, porque eu estou aqui por cima, literalmente. Ou seja, tipo, manter as cenas mais equilibradas possível, ele diz, com sono, e com malzinho. E ele no início, quando tu começaste no início, também estavas aqui um bocado nervoso, mas depois quando começaste a descontrair e eu já comecei a olhar para ti, a sentir que tu já estavas mais tranquilo, a ver que tu estavas a arrotar e a processar algumas cenas, eu comecei a ver este gajo a adormecer e eu disse, sério, está a ficar molinho, tá? Eu estava a adormecer. Não, é isso, é uma capacidade que este senhor tem de ser um incenso, um portátil. Não, mas estamos a falar disto, está bem interessante. Da cena da felicidade das pessoas, estavas a... É, a questão da felicidade. Está tudo. Está tudo. Mais ou menos, mas está. Tu vais viver. Mas é assim, eu não... Eu te digo, todos nós... Como é que é aquele filme porreiro que é A Procura da Felicidade? É com o Will Smith e com o filho. Pá, a gente vê que o Procura da Felicidade, o gajo teve momentos de felicidade, não é? Mas uma grande parte para lá chegar, aquilo também foi muito sofrimento. Mas isso é o que eu acho. Eu acho que nós não somos felizes. Nós temos momentos de felicidade e temos que ter um termo de comparação para saber o que é isso. Sim, exatamente. Mas repara, tu tens isso, está? Mas há muita gente que é vendida a ideia de que de facto é preciso... É a Disney. E sim, é verdade. Estamos sempre Que felizes. Há um fim feliz e eu quero aquele fim. Estás a perceber? Então, portanto, vão passando por entre as mãos como se fosse areia os momentos de felicidade, porque não é isto, não é? Felicidade maior estará lá no fim qualquer que... E não é. Por experiência própria eu digo que os momentos mais ridículos, as risadas mais simples, o dia-a-dia, as manias que te irritam, Deixam saudades. deixam saudades e é aquilo que te fica. Sim. Vou-vos contar uma engraçada. Repara, é desmontar aquela ideia de que há uma terra prometida que nós vemos. Exatamente. E isto é um dos maiores esforços que uma pessoa faz durante uma terapia, que é em pessoas assim, eu quero ser feliz, certo? Não. E eu quero chegar àquele ponto, eu quero chegar àquele estado, não é? E um gajo tem que falar, diz assim, mas esse estado pode nunca vir a chegar, há uma viagem pelo meio, não é? Uma viagem pelo meio. E agora nós temos que, assim, mares há muitos, certo? E depois tu tens submarinos, tens traineiras, tens cruzeiros. Repara assim, e qual é a ideia? Muitas vezes tens assim, vais a um terapeuta, não estou a dizer que são todos, atenção, mas há muito essa ideia um bocado comercial, que é, tu tens que ser uma lancha com 3 motores para chegares à felicidade. Mas se tu és um veleiro, por exemplo, e se tu és um submarino, o oceano é o mesmo, e mesmo assim tem fases, porque há sítios do oceano que são mais turbulentos do que outros, que o vento sopra de maneira diferente do outro, nós dizemos que é tudo a mesma coisa, e reparem, a ideia de que nós vivemos no mesmo universo, sim e não. Mas muitas vezes é assim, tu tens que ser assim para chegares ao outro lado. Esquece se o indivíduo já nasceu traineira, se o indivíduo nasceu veleiro, se o indivíduo nasceu submarino,
Um gajo que seja submarino vai ter que aprender a navegar no oceano como submarino. Não vale a pena ficar com uma birra monumental, mas eu quero ser uma traineira. Um gajo que é traineira não vai aprender a navegar como se fosse um submarino. Certo? Então, muitas vezes, há a ideia standard, que a ideia standard é nós temos que ser assim para ser felizes. Toda a gente tem que ser barco transmitor. Um terapeuta, eu já estava a falar disso, um terapeuta tem que olhar para a pessoa assim, tu és traineira, tu és submarino, tu és veleiro, tu és o quê? Certo? E agora vais aprender a navegar aquilo que tu tens. Aquilo que as terapias mais me ensinaram, e eu fiz algumas formações até contigo, Sim. e aquilo que mais me trouxeram foi começar a olhar para as pessoas e discernir e perceber que tipo de barco é que elas eram. Exato. E tipo... E falar nessa comunicação daquele barco, perceber que um submarino, as capacidades que ele tem e o que é que ele pode trazer. Um submarino vai ter uma capacidade de andar debaixo de água que uma traineira não vai ter. Exato. E tem que enaltecer essas capacidades. E essa é a beleza, eu acho que das terapias, as terapias holísticas te podem trazer. Não te vão trazer solução. Claro. Eu acho que te vão trazer ferramentas para tu te solucionares a ti mesmo. Sim. Assim como... eu acho que uma psicologia te traz ferramentas para tu lidares contigo. A psiquiatria já é um bocadinho diferente. É mais pesado. Já utiliza aqui um recurso que às vezes é necessário. Às vezes é necessário de uma parte química. Já tive pessoas assim, têm que ir a um psiquiatra. Exatamente. E também a parte de terapia holística às vezes também falha aqui um bocado, que é a recomendação de uma parte psiquiátrica quando é necessária. Tem que haver. Que eu acho que tem que haver. Porque há momentos que as pessoas estão com a viver de traumas. Basicamente, voltamos ao início, que é cada um tem a sua perspectiva, cada um tem o seu barco, cada um tem que tomar uma decisão em relação à sua vida e saber em que barco é que está também. Sim, mas é o que tu Ou queres que barco trazer. é que é neste caso. Tu tens é que trazer uma coisa, que barco é que tu és? É isso. Mas assim, tu é um barco e para é afundar, isto. estás a perceber? Não é, É para isto, afundar, exatamente. é para navegar. Agora, que barco é que tu és e tens que pôr esse barco a funcionar. Casca de Eu nós acho, conta. eu acho que aquilo que as terapias holísticas que te podem trazer é trazer à luz que tipo de barco é que tu és. Tu às vezes nem sabes que sabes que barco és. Estamos a utilizar aquele... Tu tens que ser assim, tens que ser assado, que aquele barco é melhor e não tens, não é? Outra situação, por exemplo, outra coisa que é desmontar a ideia de que nós temos que ser de determinada maneira para fazer o nosso percurso. Há vários barcos e nós temos que perceber isso. Outra coisa é a ideia também que o mundo não é o mesmo, sabe? Nós vivemos o mesmo. Vou-te contar uma história. Eu sou professor, no meio disto tudo, dou aulas. Então, uma altura que dei aulas num colégio, e isto aconteceu mesmo. Estava a subir as escadas e, como tal, os miúdos estavam todos sentados no chão, encostados à parede, à espera, não é? O intervalo estava a acabar. Estavam uns com tablet, outros com telemóvel. E vira-se um para mim e disse assim: professor, neste intervalo ganhei mais que o seu ordenado deste mês inteiro. E o gajo fica... o que é que foi? Ele já explicou. Eles estavam ali, todos encostados, a apostar, a vender e comprar ações. Assim. Era um colégio privado, certo? Enquanto uns estão a jogar o tal Clash Royale, há outros que estão a fazer dinheiro em 15 minutos. Isto existe. O mundo deles, apesar de estarem a conviver no mesmo espaço físico, não tem nada a ver com o mundo dos outros. Há muitos mundos, há muitos mares no oceano, certo? Há o mar de Sargassos, depois há o mar não sei o que mais. Repara o seguinte, aqui é a mesma coisa. Nós temos a ideia de que o mundo funciona todo com as mesmas regras. E isso não é assim. Tu tens partes de pessoas que vivem em realidades que não, apesar de ser fisicamente no mesmo espaço, não coabitam umas com as outras. É que nem dá para perceber o modo em que chega lá um avô e dá-lhe não sei quantas ações de uma empresa qualquer. Toma, filho, em vez de ser uma nota de 5 euros. E o puto vai logo pegar na nota de 5 euros e vai estourar não sei em quê, num passo de batalha qualquer, e o outro vai, pega nas ações e começa a trocar, comprar e vender. O mundo deles não é percepcionado de modo algum da mesma maneira que o mundo do outro. Então aquela ideia de que há as mesmas regras, que há a mesma realidade, nem mesmo em termos espirituais, há as mesmas regras. Tu podes estar, por exemplo, numa tribo no meio de África e o modo como eles vivem a espiritualidade ser completamente diferente aqui. Exato. Por exemplo, uma vez contaram uma história de uma pessoa ocidental que trabalhava numa terra que havia muitos indígenas. Não é? Ela era terapeuta também, tinha uma certa mediunidade, e então chegavam lá os autóctones e ela via os gajos, entrava no consultório, ela olhava para aquilo, era uma catrefada de espíritos que vinham com o paciente. O que é que ela fazia? Começava a reencaminhá-los a todos. Fez o processo de reencaminhamento daqueles espíritos, daquelas almas. Até ter sido chamada a atenção pelo xamã
ou pelo feiticeiro daquela tribo. Assim, tu estás a pôr no povo doente. Porquê? A força deles estava nos antepassados. Aqueles antepassados eram para estar ali. Aqueles espíritos eram para estar ali. O mesmo não acontece aqui no Ocidente. Tu no Ocidente, se vês uma pessoa completamente com uma contrafada de espíritos atrás, geralmente não traz muito bem um bem-estar àquela pessoa. Então, nem mesmo no plano espiritual existem as mesmas regras. Aquilo que nos sítios, numas culturas é válido, noutras não é, em termos espirituais. E as pessoas têm muita ideia de tal coisa, é o preto e branco. É uma falta de sabedoria, não é? Ver tudo, ou de uma maneira ou de outra, sem perceber que há muita mistura, muitas formas de... Que há cinzento. Que há cinzentos. E é mais fácil para nós. É mais fácil para nós dizer assim, isto é assim, isto é assado, dá-nos aquela certeza, dá-nos aquela segurança. É uma coisa, por exemplo, eu não sou muito a favor de dizer daquelas pessoas faça uma consulta para ver o seu sentido de vida, ou seja, a sua missão de vida. Carambas, não é? Isso vai prender as pessoas. Uma pessoa que quer ouvir isso é uma pessoa que está ansiosa, que está perdida, que está desorientada. E alguém diz assim, filha, estive aqui a fazer umas cenas, ou estou-me a dizer, ou estou a receber informação, que a tua missão é esta. A pessoa vai comprar aquilo, não é? Vai comprar aquilo porque está desesperada, porque está perdida, está desorientada. Percebes? E depois está a fazer o tal guião, está a fazer o papel de uma personagem. E muitas vezes aquilo que estavas a dizer começa a encaixar que ela é aquilo. Que até pode ser verdade, mas é tal coisa. Eu acredito que nós temos aqui mais ou menos qualquer coisa para fazer. Ou aprender, ou ajudar, ou seja o que for. Ou então às vezes misturar. Ser feliz. Ou ser feliz também, certo? Só. Não, mas repara, mas a partir da altura que tu tens um guião e que tu começas a acreditar que é assim, acaba por ser complicado. Percebe? Tu estás a sofrer. Não estou, não. Eu só ia dizer assim, este episódio não foi sobre barcos. Eu ia-te fazer uma pergunta, Daniel, e esta pergunta pode ser sobre a cerveja, sobre qualquer coisa. Pergunta do guião? É verdade. Que cena! Sobre o que tu quiseres, quero perguntar-te como é que foi esta cerveja para ti. Olha, eu gostei. O Chico não, que ele deixou, ele nem tocou, Eu ele aqui tenho provou. Estava tão contente. Estava tão Chico e eu divergimos de opinião até em cerveja. Porque assim, ele acha isto doce. Eu acho esta cerveja muito doce. Isto é uma... Eu também acho doce. Não, eu também acho doce. Eu acho doce. Pá, mas ele gosta de coisas boas, mais Concordo. para os diabetes. Concordo um bocadinho com o Chico no facto de ela ter assim qualquer coisa a me lembrar uma IPA. Sim, tem um amargor. Tem amargor. Tem a ver com a casca de laranja, que ela leva, tem este amargor quase da parte branca da casca. Estás a ver aquele forte. É assim, mas assim, uma pessoa que iria gostar muito disso, que é a Paula, que é a minha esposa, ela iria adorar essa cerveja, que uma pessoa já começa a perceber os gostos dela, ela ia gostar disto, certo? Eu também gosto. Está? Não sei se é das minhas favoritas. Eu acho que Abril Master. Brewmaster. Isso é muito bom. Mas estás a ver, é muito mais doce, tecnicamente. É engraçado a percepção de paladar que cada um de nós temos, que às vezes é muito relativa. Uma coisa que eu noto perfeitamente aqui é o café, de facto. Sim, o café está bem perceptível. Epá, eu adoro café. Adoro café. Sou viciado em café. Então eu gosto muito desta cerveja. Gosto daquele amargor tipo IPA e gosto do café. Certo? Portanto, E este mim, podcast, como é que foi para ti? foi curto. Foi curto, estás a ver? Estavas com a No tempo estamos aqui outra vez a falar. Estás a ver? Mas sabes que eu gostei, agora vou dar uma opinião, nós não costumamos fazer isto, Sim. mas eu gostei muito deste episódio pelo facto de, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de discutir coisas que não percebo. Estamos a nós à procura do que é o desconhecido. Eu gostei muito de te conhecer, porque eu conhecia-te só de passagem, uma vez encontrei nos Aliados com Zé, e gostei muito desta conversa e gostava que voltasses cá. Pá, volto. Há mais cerveja nesta. Olha o homem que estava com medo, posso que é essa. Há sempre cerveja, Por isso só pela cerveja. Matreiro. Pronto, pessoal, tu tens o Daniel tem uma página que é lugar de... Sirius.pt. Exatamente, lugar-de-sirius.pt. Que é, podes dizer para ali, lugar-de-sirius.pt. Arroba. Não é? Não, É uma página mesmo. página mesmo. É uma página, pensei que era um Instagramzito. O lugar-de-sirius.pt. Agora realmente o Facebook, não sei se Score tem um papel. No cartão costuma ter isso, mas não tem nada aqui. Exatamente, não, mas o site eu sei que tem. Se alguém quiser seguir o Daniel e ver o que é que ele faz e saber e etc. A gente vai aparecer a tua vez. Exatamente, faz só assim, Daniel, que é o nosso subscrever que é mágico, vai aparecer aí. Subscreve. Faz assim, Exatamente. tira para cima só. Subscreva. Pronto, Exatamente, já foi embora. Pessoal, subscrevam, é importante subscreverem e seguirem-nos em todo lado, menos na rua. É Facebook, Instagram, TikTok,
Spotify e YouTube. 50% de vocês não está subscrito, é sempre a mesma história todos os episódios. Seus, ai meu Deus, não me faças falar. Não, mas por favor subscrevam, é uma boa coisa que vocês fazem por nós e basicamente validam o nosso trabalho, que nós estamos a fazer alguma coisa de bom. Está bem? Pronto, é Pessoal. isso. Obrigado, beijinhos. Tchau. 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 Para ali, força. Tchau, pessoal. Obrigado. E Feliz Natal. Ei. Como é que era? Acho que Feliz Natal. foi eu. Faz assim. Se tens um ou outro, das duas uma, ou disfarças, ou então Assumes. ou é Soma. ou é disfarças, ou então assumes. Ou Se assumes. quiseres assumir, Arrebenta com Mais é abrir aqui precedentes, que se tu assumes, nós vamos assumir também. e depois vai ser uma festa do caralho. E só falta aquele. Ei, peraí, olha aqui. E o José Cospe para o chão ali. Estamos no Tasco. Já estamos a.